Olá pessoal! Hoje eu vim fazer uma tag muito legal pra vocês. Chama-se Tag do Primeiro Livro. Eu vi no canal da Kabook TV, inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as perguntas da tag e o link pro vídeo dela pra vocês conferirem a resposta dela. Essa tag foi criada pelo Vitor do Wikifreak. Eu sempre tenho uma dificuldade enorme pra falar esse nome, mas eu gostei muito da tag porque ela vai relembrar a gente dos livros que a gente leu, dos primeiros livros que a gente leu. Então eu achei muito interessante. Vamos lá! Primeira, o livro que te introduziu no hábito da leitura. Eu já comentei isso diversas vezes, mas eu comecei a pegar gosto pela leitura, eu comecei a ler por prazer, quando um amigo me indicou O Alquimista do Paulo Coelho. Mas não foi nessa época que eu realmente criei o hábito da leitura, que eu passei a ler todos os dias, que eu passei a comprar muitos livros, que eu passei a andar com um livro embaixo do braço. Eu li nessa época vários livros do Paulo Coelho, mas a gente só tinha a biblioteca municipal da cidade, a gente não tinha muito acesso aos livros. A gente chegava numa mesinha, a gente falava pra pessoa que livro que a gente queria, a pessoa ia e buscava o livro pra gente, a gente não conseguia andar no meio das prateleiras. Então eu não tinha assim muita vontade realmente de ler. Eu lia porque eu achava legal, eu gostava de ler, mas eu acabava tendo outras preferências naquela época. Só quando eu fiz 18 anos que entrei pra faculdade, tirei carteira de motorista e comecei a ter acesso a outras cidades que tinham livraria, foi que eu acabei realmente me apaixonando pela literatura. E foi através do livro Ilse, a Bruxa, do Terry Brooks. Esse aqui é o mesmo autor de A Espada de Shannara. Inclusive, essa trilogia que se chama A Viagem faz parte desse universo também. Eu não sabia, descobri recentemente. E essa trilogia, o primeiro é Ilse, a Bruxa, o segundo é Anthrax, a Criatura, e o terceiro é Morgan, o Bruxo. É uma aventura com magos, bruxos, elfos, mas eu não me recordo muito da história, pra ser bem sincera pra vocês. Eu só sei que aqui nesse primeiro livro, esse grupo, ele se junta pra ir pra uma terra muito distante através dessa nave voadora aqui, que lembra um navio, mas na verdade ela voa. E ela se chama Shannara, se eu não tô muito enganada. E a grande vilã vai ser a Ilse, a Bruxa, que vai estar indo atrás deles para tentar impedir eles de chegarem até o local e encontrarem o que eles estavam buscando, que eu não lembro muito bem o que era não. Eu preciso muito reler essa trilogia, eu tenho um grande carinho por ela, eu gostei muito, eu lembro que eu gostei demais quando eu li, tanto que assim, foi o primeiro livro de fantasia que eu li na vida e eu já emendei toda a trilogia porque eu gostei muito. 2. O primeiro livro que te introduziu a um gênero diferente. E aqui eu poderia citar 2 livros. 50 Tons de Cinza, que foi o primeiro livro erótico que eu li, e A Sombra da Lua, do Marcos de Brito. Eu comprei esse livro achando que era uma fantasia e acabei me deparando com horror, terror, suspense. Mas eu gostei muito, eu devorei esse livro e eu super indico, todo mundo que me pergunta, eu falo super bem, porque eu realmente gostei demais. Aqui a história se passa em 1920, na Vila Socorro, Vila Socorro, e eles estão sendo assombrados por um ser que tá matando todas as galinhas e cabras e tudo mais. Eles não sabem muito bem o que é aquilo, o que tá acontecendo, eles não sabem que é um lobisomem, eles acham que é um lobo ou uma japatirica, enfim. E a história ela se desenrola a partir desse ponto. Vai chegar uma pessoa de fora aqui, se eu não tô muito enganada. Não me recordo muito bem, faz bastante tempo que eu li esse livro também. Mas assim, o final ele me surpreendeu muito. Eu realmente não esperava aquilo. 3. O primeiro livro favorito. E aqui não é bem um livro, mas seria a trilogia completa, porque só o primeiro livro, na verdade, ele não é exatamente o meu favorito, mas a história como um todo, ela se tornou minha favorita. Mas eu vou mostrar só o primeiro porque não dá pra pegar todos os 3. E eu tô falando de O Clã dos Magos, da Trudy Canavan. Esse livro aqui eu também comprei pela capa e eu confesso que a leitura dele foi um tanto maçante,
porque a gente passa a primeira metade do livro, assim, mais da metade do livro, acompanhando o personagem principal fugindo. No meio de um evento que estava acontecendo na cidade dela, onde os mais pobres, eles estavam sendo expulsos do centro da cidade ali, onde os ricos vivem, pelos magos, pela Academia dos Magos, ela acaba arremessando uma pedra. Essa pedra, ela passa pela barreira mágica dos magos e acerta a cabeça de um deles. E a única forma que ela poderia fazer com que isso funcionasse, já que estava todo mundo jogando todo quanto é tipo de coisa nos magos e ninguém conseguia transpassar a barreira mágica, seria se ela também fosse uma maga. E aí que os poderes, a magia dela começa a despertar. E então, essa personagem principal, como é que é o nome dela? Sônia. A Sônia, ela passa a ser um grande risco a todos aqueles que estão ao seu lado. Porque os magos estão em busca dela, querem caçar ela. Porque assim, aqui na história, ninguém que não seja nascido de boa família, de uma família tradicional e rica, pode se transformar em um mago, pode ter magia. Normalmente essas pessoas mais pobres, que são moradoras da favela, porque tem uma favela que rodeia a cidade, elas têm os seus poderes bloqueados, para que elas não ofereçam risco ao formato político ali do mundo em que eles vivem. Só que a Sônia foge e, com a ajuda de diversas pessoas que têm interesses próprios em que ela desenvolva e fortaleça essa magia, ela consegue ficar boa parte da história escondida. E por isso que é tão chato, porque não acontece nada além dela fugir, eles procurarem ela fugir, eles procurarem ela fugir. Só quando finalmente a gente passa de mais da metade do livro é que a história ela começa a fluir de uma forma melhor. E o segundo e o terceiro livro são muito bons, porque aí a gente vai conhecer toda a academia de magia, a gente vai conhecer toda a forma política que esse mundo tem, a gente vai conhecer mais dessa criação da autora. 4. O primeiro livro que te fez chorar. E eu lembro até hoje que eu tava lendo esse livro na sala de faculdade e eu tava chorando horrores. E a sala inteira, todo mundo ficou olhando pra minha cara, tipo assim, o que tá acontecendo com essa menina? E eu chorando de soluçar, porque eu estava nas páginas finais de Marley e Eu. Eu acho que esse livro e até o filme, ele pegou o emocional de todo mundo. É impossível não se emocionar com esse livro, com tudo que o Marley passou, tudo que ele se divertiu, ele viveu. A gente se apega muito à família e ao cachorro também. Então, esse aqui sem dúvida foi, eu acredito, que o primeiro livro que fez eu chorar. 5. O primeiro livro que você detestou. Esse eu não tenho mais, eu dei fim nele já faz bastante tempo. E foi um livro que eu achei muito difícil ler. A história ela não estava me prendendo, os personagens não estavam me prendendo, que foi Terra dos Vampiros. Eu vou deixar a capa por aqui pra vocês verem. Mas eu lembro que era uma história que era uma repórter que ela ia pra Transilvânia e ela ia atrás de uma pessoa, um cara específico, e ela ia investigar esse cara, realmente conversar com ele, que é porque ela queria contar a história da vida dele, alguma coisa assim. E aí ele convida ela pra passar a noite ou a semana, eu não me recordo muito bem, na casa dele. E aí que as coisas realmente começam a acontecer. Ela vê pessoas sendo mortas, sendo trucidadas, sendo esquartejadas, e sangue e tripas para tudo quanto é lado. E foi uma história assim que me deu uma sensação muito ruim, uma falta de ar muito grande. Foi um negócio que eu realmente não consegui continuar. Não é que eu detestei, não é que é um livro mal escrito, é uma história ruim, mal desenvolvida. Não, mas é que realmente naquela época foi um livro que eu não consegui dar continuidade. 6. O primeiro calhamaço. Olhando pra minha estante agora, pra procurar qual era o maior livro que eu tinha aqui, dos mais antigos, eu ia citar O Amanhecer, o último livro da saga Crepúsculo, mas eu acabei percebendo que O Lorde Supremo, que é o último livro da trilogia do Clã dos Magos, da Trude Canavan, que eu falei agora há pouco, é mais grosso. Ele tem 612 páginas contra o 500 e alguma coisa do Amanhecer, então ele realmente é maior, mais grosso. E ele também é mais antigo, eu li ele antes de ler a saga Crepúsculo. 7. O primeiro livro fora da sua zona de conforto. Aqui eu vou dar eu sinto que eu tô dando uma leve roubada, mas eu não sei bem se eu tô roubando não. Porque eu tenho o hábito de ler livros que giram em torno da fantasia.
terror, suspense, mas que sempre tem uma pegada ali no fantástico, porque tem fantasmas, vampiros, lobisomens. Apenas, eu acho que 2 livros que eu li esse ano, que foram O Casamento, do Victor Bonini, e Apenas um Olhar, do Harlan Coben, que são livros de romance policial, que daí fogem realmente de tudo aquilo que eu tinha o hábito de leitura. Mas, olhando pra minha estante, eu acabei encontrando um livro aqui, que eu li na época da faculdade, e eu li para a faculdade, que foi O Segredo de Luísa. E ele é um romance, ele vai contar a história da vida da Luísa, que ela tá tentando formar uma empresa, criar uma empresa e também se desapegar do namorado. Tem alguma coisa com o namorado que eu não lembro muito bem o que era. Mas esse livro, além da parte de romance, ele também tem toda a parte de estrutura de matemática financeira, de criação da empresa. Então, assim, por isso que eu falei que eu li ele para faculdade, porque ele foi indicação de leitura do professor de matemática financeira pra gente aprender a fazer fluxo de caixa e mais essas coisas assim. 8. A primeira série sem ser Harry Potter. E bem, como vocês viram, eu li 2 trilogias antes de conhecer Harry Potter, que foram a trilogia do Mago Negro, da Trudy Canavan, que o primeiro é o Clã dos Magos, e também A Viagem do Terry Brooks, que começa pelo Ilse a Bruxa. Então foram 3 trilogias que eu li antes. Agora, série mesmo, eu acho que a primeira foi Harry Potter e também Crepúsculo. Crepúsculo foi, assim, a primeira série maior de livros, que não foi trilogia, que eu li. Eu lembro que eu assisti primeiro o filme e depois eu fui comprar o livro e eu fui e comprei Amanhecer. Aí eu li Amanhecer, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo. Aí depois que eu fui pesquisar no Google qual era a ordem dos livros, porque não vem livro 1, livro 2, livro 3 nesse negócio, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aí que eu descobri que eu tinha lido o último livro. Aí eu voltei, li Crepúsculo, Eclipse e... Peraí, qual é a sequência mesmo? Ah, Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer eu reli. 9. O primeiro livro que você pensou que não iria gostar por ser de um gênero diferente, mas acabou amando. Esse aqui também seria um livro que poderia entrar para aquele primeiro livro fora da zona de conforto, porque ele realmente está fora, muito fora da minha zona de conforto. E eu esqueci dele, mas acabou dando certo que ele entrou aqui também, que é Uma Canção para Libélula, da Juliana Daglio. Esse aqui vai contar a história da Vanessa, uma pianista que está fazendo muito sucesso fora do país, mas ela sofre de depressão e isso acaba se agravando muito quando ela precisa retornar ao Brasil para visitar o pai, que infelizmente tá doente, assim, tá passando por algumas situações um pouco complicadas com a questão da saúde, e ela precisa enfrentar a mãe que nunca deu amor, que nunca deu carinho, que sempre foi uma péssima pessoa com ela. E eu nunca tinha lido nada que falasse sobre a depressão, que fosse um livro que não tivesse fantasia mesmo, assim. Mas a escrita da Ju, ela me cativou desde o início e eu simplesmente adorei esse livro. 10. O seu primeiro Glute Blistery. Gente, eu não sei pronunciar isso, me desculpe. Mas pelo que a Karine falou no vídeo dela, é aquele livro que você leu, que você gostou muito, mas que você tem uma vergonhinha de dizer que você gostou, porque ele de repente não é muito bem falado, assim, não é muito bem dito entre a galera. O pessoal faz um bullyingzinho, talvez, com quem leu. E aqui eu poderia citar pra vocês 3 séries, livros, autores, enfim, que sofrem um grande bullying por parte da galera, que zoa e quer tirar sarro e quer ser hater, enfim, que é Crepúsculo, que é uma série que eu gostei bastante na época que eu li, curti muito, gostava muito dos filmes, assisti diversas vezes, como eu falei, eu li Amanhecer 2 vezes. Poderia citar também 50 Tons de Cinza, que na época que eu li, eu gostei bastante, eu li toda a trilogia. Talvez hoje, se eu relesse, eu talvez não gostasse tanto, não sei, porque a minha cabeça mudou um pouco quanto a esse tipo de romance com um cara dominador que trata mal a mocinha, enfim. Mas na época curti muito. E também o Paulo Coelho, que é um autor brasileiro muito conhecido, né? Não preciso explicar. Eu li vários livros dele, gostei muito de O Alquimista, O Diário de um Mago, As Valquírias, Brida é um dos meus favoritos, 11 Minutos, O Demônio e a Senhorita Prim,
Eu acho que eu li vários dele e eu vejo que a galera faz um bullying muito pesado em cima dos livros dele, fala muito mal da escrita dele, muito mal da pessoa dele, enfim. Mas são livros que eu gostei muito na época que eu li e eu tenho muita vontade de reler Brida, que é um dos meus favoritos. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comentar aqui embaixo com suas respostas, eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, isso ajuda muito a divulgação do canal e o crescimento do vídeo. Eu falei ao contrário, a divulgação do vídeo e o crescimento do canal. E não se esqueçam de se inscrever se vocês não são inscritos. E um beijo, até a próxima!